Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série especial de recursos humanos aí do mês de junho, que a Tubi está oferecendo para você em comemoração aí ao Dia do Profissional de RH, o mês do Profissional de RH. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas funções dentro de RH, falando sobre treinamento. Então, dentro da questão de gestão de talento, das estratégias de gestão de talento, eu tenho alguns tipos de estratégias específicas. Uma delas é o treinamento e a outra é a parte de desenvolvimento. Hoje eu vou falar sobre treinamento para a gente conseguir diferenciar bem esses dois conceitos e amanhã eu apresento para vocês especificamente a questão do desenvolvimento, tá legal? Esse conceito no idioma inglês a gente chama de training. E quando a gente vai colocar o conceito em espanhol, a gente pode falar capacitación, que seria uma tradução de capacitação, né? Ou então a gente vai chamar entrenamiento. E esse vídeo ele vai ser dividido em 4 etapas. A primeira das etapas são as características de treinamento, que diferenciam o treinamento do desenvolvimento. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito dos tipos de treinamento que a gente tem mais comuns. Na sequência a gente vai falar um pouquinho a respeito dos processos de gestão de treinamento. E por fim a gente vai falar sobre o programa de treinamento, o programa que faz a gestão toda dos treinamentos de uma empresa durante o ano. O primeiro dos tópicos que a gente vai falar são as características que diferenciam o treinamento do programa de desenvolvimento. E esse tópico, ele é contido por 5 atividades diferentes, 5 características diferentes. A primeira das características que diferencia o treinamento do desenvolvimento é que, muito comumente, o treinamento ele é de curto prazo. Ele é muito menor do que o tempo gasto para fazer um programa de desenvolvimento. O segundo item é que ele é focado no indivíduo e não em grupos de indivíduo para desenvolver habilidades específicas num grupo, mas sim no próprio indivíduo. A terceira característica é que um programa de treinamento ele tem como foco principal resultados operacionais. Então é com relação à atividade a execução de uma atividade ou a execução de uma tarefa específica da melhor forma possível, obviamente. Então, uma vez mais, ele é focado ali num processo específico. Por isso, a gente entra na quarta questão, que é focado nas necessidades operacionais e não estratégicas. Ele quer um resultado imediato. E para isso, eu preciso melhorar um processo específico através desse treinamento, desse programa de treinamento para o meu funcionário. E por fim, a quinta característica, eu faço todas essas atividades justamente para melhorar a performance individual do meu funcionário. Posso citar um exemplo. Pensa na questão de uma habilidade de um programa específico que o funcionário não tenha. Por exemplo, o Excel. Supondo que o meu funcionário não tem habilidade no Excel. Então eu vou treiná-lo em cima daquela ferramenta. Dito isso, a gente vai para a segunda parte do vídeo que fala a respeito dos tipos mais comuns de programas de treinamento que a gente tem. E esse grupo ele é dividido em 2, que são os treinamentos obrigatórios e os treinamentos não obrigatórios. Dentro dos treinamentos obrigatórios, eu posso ter, por exemplo, aqueles treinamentos que são por requisitos legais. Então, dependendo da função, existem treinamentos, funções que precisam ser executadas a partir de requisitos legais. O segundo é justamente vinculado a programas de certificação. Então, supondo que a minha empresa deseja se certificar em alguma coisa específica, pode ser diversos tipos de certificação, por exemplo, a ISO, ou a OSA, ou outros tipos de certificação. E aí eu preciso aplicar treinamentos e apresentar evidências de que os meus funcionários efetivamente assimilaram aquelas competências que eram necessárias para obter a certificação. E o terceiro motivo pelo qual eu tenho treinamentos obrigatórios é justamente por algum requisito interno da empresa. Então, muitas empresas, principalmente grandes multinacionais, elas têm requisitos que são mandatórios para todo mundo. E aí o funcionário, por exemplo, quando ele entra na empresa, ele precisa passar por aquele programa de treinamentos que são obrigatórios, não por requisitos legais e nem para certificação, mas por conta de procedimentos internos da empresa.
Já quando a gente fala dos treinamentos obrigatórios, aí eu tenho uma diversidade de possibilidades, né? Então existem treinamentos que são focados em capacitações técnicas, existem treinamentos que são focados em questões de conhecimento geral. Então, por exemplo, quando um funcionário entra na empresa, ele passa ali pelo programa de onboarding, né, de integração, que é um tipo de treinamento a respeito das políticas, procedimentos da empresa, que não é obrigatório do ponto de vista de executar a função, mas que ele acaba sendo fundamental para você ambientar o seu funcionário na empresa. Além disso, eu posso ter treinamentos que são focados em habilidades específicas, né? Então, por exemplo, a questão de liderança de equipes. Isso é uma habilidade específica de alguns funcionários, né? De algumas pessoas. E aí eu consigo desenvolver meu funcionário nisso a partir de um programa de treinamentos. Outro tipo, né, que eu posso citar um quarto tipo aí, é o on-the-job training, né? O treinamento que é normalmente focado em áreas técnicas, em que eu vou colocar um funcionário mais experiente junto com esse funcionário menos experiente, e ele, durante o trabalho, vai ser treinado ali nas atividades, né? Nesse sentido, existem muitas atividades práticas, né? Então, um funcionário de linha de produção vai ter alguém que vai estar junto dele mostrando como efetivamente faz a montagem daquela peça, daquele equipamento. E aí, isso a gente chama de on the job, né? On the job training, que seria um treinamento durante o expediente, durante o trabalho, enquanto você está executando as suas atividades de trabalho. Ok, dando continuidade agora com a terceira etapa, que fala a respeito dos processos de treinamento, eu vou dividir esses processos, né, em 9 etapas diferentes, para ficar mais passo a passo para você. A primeira dessas etapas é justamente a identificação da necessidade do treinamento. Primeiro eu preciso identificar qual é a necessidade real que eu tenho de treinar o meu funcionário. Na sequência, eu passo pela mensuração do conhecimento atual daquele funcionário a respeito daquela ferramenta, daquele treinamento técnico ou comportamental que ele vai ter. Então, eu faço como se fosse uma provinha para mensurar até que ponto ele consegue lidar com aquela ferramenta. E isso é muito importante para eu ter um comparativo de aproveitamento no final do curso, porque eu mensuro hoje qual é o conhecimento atual e depois do treinamento eu mensuro de novo para ver se teve essa evolução aí do conhecimento do funcionário. Na sequência, eu efetivamente vou definir as características de como aquele treinamento vai ser realizado, se vai ser um treinamento de simulação, se vai ser um treinamento teórico, se vai ser um treinamento teórico e prático, se vai ser um treinamento online, se vai ser um treinamento presencial, enfim, todas as características que eu preciso para a aplicação da melhor ferramenta possível. Depois que eu fiz a definição, eu tenho que fazer a preparação do treinamento. E aí passa por diversas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer as apostilas para o treinamento, ou os e-books, né, os materiais individuais. Eu tenho que fazer acessos a portais, por exemplo, né, dar acesso a portais de treinamento para o meu funcionário. Eu preciso fazer elaboração ou confecção de crachá, se for necessário. Às vezes a gente tem entrega de uniforme, né, de camisetas ou brindes. Enfim, todos esses preparativos, o local, para que o treinamento efetivamente aconteça. Na sequência, eu efetivamente vou aplicar o meu treinamento, então vai ocorrer o treinamento aí com as características, né? Durante o treinamento vai ser um treinamento de mais longo prazo, então eu vou precisar ali fazer a gestão de coffee breaks, por exemplo, né? De intervalos para café ou não, enfim, eu preciso executar, né? Quem que vai ser o instrutor que vai estar lá, enfim. Fichas de avaliação do treinamento e por aí vai, diversos tipos de ações durante o próprio treinamento, durante a ocorrência. E aí depois o que vai acontecer? Lembra que eu medi lá atrás qual era o conhecimento do meu funcionário antes do treinamento? Agora eu vou ter que aplicar a ferramenta para depois do treinamento, para eu mensurar agora efetivamente qual é o nível de assimilação dos conteúdos que aquele funcionário foi capaz de obter. A etapa 8. Eu preciso coletar o feedback do funcionário, das pessoas que participaram do treinamento, para eu poder retroalimentar esse processo e melhorar cada vez mais, né? A questão do melhoria contínua. Então eu preciso do feedback dos meus participantes e do instrutor também, por que não? Para que eu consiga alimentar ali o meu processo de informações adequadas para melhorar cada vez mais para todo mundo. E por fim, eu faço efetivamente a avaliação
do treinamento e não somente do funcionário, né? Agora eu faço avaliação do processo como um todo. E para isso eu tenho que ter definido indicadores lá no começo para eu ser capaz de avaliar a eficácia do meu treinamento. Nessa etapa, eu preciso avaliar o meu funcionário também, né, como eu mencionei. E para isso, normalmente, a gente usa uma ferramenta que chama avaliação de reação. Que é o quê? É justamente o meu funcionário, ele teve a avaliação logo ao fim do treinamento para mensurar o conhecimento dele, mas nada melhor do que a prática. Então, depois de um tempo, normalmente 30 dias, 60 dias ou mesmo um ano, eu faço um novo tipo de avaliação, que a gente chama de avaliação de reação, para mensurar aí qual foi o nível de conhecimento aplicado do meu funcionário durante os processos de trabalho dele, né? Se a performance do meu funcionário efetivamente melhorou depois desses treinamentos ou deste treinamento. E por fim, chegando aí na quarta etapa desse mini curso para vocês, eu vou falar um pouquinho a respeito do LNT ou PAT, né, o PAT que a gente chama, que é essa questão da gestão dos treinamentos, que a gente chama de programa anual de treinamento, ou levantamento das necessidades de treinamento, enfim, aí tem diversos tipos de nomes, de nomenclaturas, mas basicamente é o formato que eu tenho de gestão desses treinamentos. Como é que ele funciona basicamente? O próprio nome já diz, né, eu preciso fazer o levantamento de todas as necessidades. Vocês lembram da primeira das etapas ali, das primeiras etapas do módulo anterior que eu falei para vocês? É justamente eu preciso identificar quais são as necessidades obrigatórias e não obrigatórias, né, de treinamentos que eu tenho dentro da minha empresa. Para isso, normalmente, eu vou ter que entrar em contato com os gestores da área, né, com os líderes imediatos de cada um dos funcionários, para que eles me forneçam quais são os treinamentos necessários para os times deles. Existem outras formas também de obter essas informações, dependendo da maturidade do processo que a minha empresa tem, por exemplo, de avaliação de desempenho. Então, dentro do processo de avaliação de desempenho, se ele é automatizado, por exemplo, eu consigo ali colocar campos em que vão listar para mim as atividades de treinamento que serão necessárias durante aquele ano. E aí, aquela informação eu já consigo coletar e auxiliar o gestor a programar aí a escala de treinamentos dele durante o ano. Uma outra ferramenta que eu posso utilizar também a gente chama de PDI, que é o Plano Individual de Desenvolvimento, né, ou Plano de Desenvolvimento Individual, que é o quê? Quando o meu funcionário está performando abaixo da média necessária, eu crio esse plano de desenvolvimento rápido para ele aí, para ele conseguir atingir os resultados mínimos aí de performance que eu necessito para aquela atividade. E aí, com isso, eu consigo aplicar treinamentos aí mais rápidos, né, para poder melhorar a performance desse meu funcionário. É uma outra prática que eu tenho aí, que auxilia na gestão dos treinamentos também. Não esquecendo de lista de presença, né? Todos os treinamentos eles têm que ter listas de presença aí assinadas por todos os participantes e pelo instrutor. Isso é muito importante, principalmente com relação a auditorias. Então lembre-se que todos os documentos, todos os processos, eles têm que estar muito bem documentados. Inclusive o meu próprio programa anual de treinamentos, né? Então, listas de presença, as avaliações de reação, avaliações de performance, o próprio método de gestão dos treinamentos, tudo isso é passível de auditoria. Por isso, a importância aí da questão da gestão de documentação durante todo esse processo. E com isso, a gente conclui mais um desses módulos a respeito de recursos humanos, falando hoje sobre treinamentos. Eu tenho certeza que você está acompanhando aqui com a gente todo esse processo e eu tenho certeza que você vai continuar compartilhando ali essas experiências aí que a gente está tendo junto durante esse mês, certo? Então, continue contando com a sua presença, não deixe de comentar esse vídeo aí com as suas considerações, as suas dúvidas, não deixe de se inscrever no canal também, curtir as nossas páginas sociais, não se esqueça que a gente está fazendo diversas postagens diferentes aí nas nossas mídias sociais, matérias para poder complementar tudo isso que a gente está falando nos vídeos. E a gente se encontra com certeza amanhã aí no nosso próximo vídeo que vai falar sobre desenvolvimento. Então eu te encontro amanhã e a gente se vê lá. Valeu!